ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, é o mesmo que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal quando o Anderson Torres, né, o ex-policial federal, o delegado federal, o Anderson Torres, às vésperas da passagem de comando do governo, deixou a Secretaria de Segurança e viajou para os Estados Unidos. E logo na posse de Lula, logo após a posse de Lula, no dia 8, houve a invasão da esplanada dos ministérios e ali o prédio onde fica o Congresso Nacional, o Palácio da Presidência da República e o Palácio da Justiça, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Então, depois de sair, o Capelli assumiu interinamente a Segurança Pública do Distrito Federal e, né, passado o tempo de intervenção, ele volta para o governo e agora teve que assumir interinamente, novamente, o Gabinete de Segurança Institucional, chamado de GSI. Ricardo Capelli, inclusive, nesta quinta-feira, hoje, autorizou a demissão de 58 servidores do órgão. A medida faz parte da renovação dos quadros do GSI. Na quarta-feira, ontem, ele já havia assinado a demissão, a transferência, né, a substituição de mais 29 servidores. Então, diante da situação que houve, diante da gravidade do problema, foi necessário se modificar os quadros e, para isso, foi necessário fazer essas mudanças que ele está fazendo. O Ricardo Capelli, que foi nomeado para substituir o general Gonçalves Dias, que pediu demissão após a divulgação de um vídeo em que ele aparece circulando entre os extremistas que invadiram o Palácio no 8 de janeiro, né? Está sendo verificado se ele, de fato, contribuiu para que os extremistas, né, chegassem, ou se, de fato, ele não tinha o que fazer diante daquela quantidade de pessoas que estavam ali, não teria como dar voz de prisão, executar a prisão de todos ali. Em depoimento na Polícia Federal, ele disse que, né, segundo foi noticiado, ele disse que estava gerenciando a crise e que as pessoas estavam sendo encaminhadas para o segundo andar, ou seja, ele estava no terceiro andar, onde fica a presidência, estava sendo encaminhada para o segundo andar, onde seria efetuadas as prisões daqueles manifestantes, daqueles extremistas. O fato é que, em razão das imagens exibidas, né, pelos canais de televisão e pelos blogs e canais de YouTube, etc., essas imagens comprometeram o serviço do general, a questão do serviço do general, e ele se afastou, né, para que as investigações prosseguissem. Os funcionários do GSI apareceram em meio aos invasores, muitos deles conversando com os invasores, e teve um caso muito específico, um caso muito particular, e salvo melhor juízo, de um capitão que ofereceu água para os extremistas, né? Há também momentos em que os agentes do GSI orientaram os invasores a deixar o palácio. O vídeo demonstraram, né, uma crise dentro do próprio GSI, como a gente havia falado, né, diante daquelas imagens, instalou-se ali uma quebra de confiança, onde não era possível mais, né, nem o governo acreditar no seu gabinete institucional, no seu gabinete de segurança institucional, e por isso a necessidade de se fazer ali mudanças, né, importantes
né? E aí já somando aí na quarta-feira foram 29, né? E agora mais 58, o que dá 70, 87, né? 87 pessoas ligadas ao GCI que estão sendo substituídas, que foram demitidas, talvez não seja bem o termo, mas que foram substituídas, dando lugar às outras pessoas mais comprometidas com o governo e que estariam dispostas a desempenhar um papel, digamos assim, com mais afinco, né? Com mais afinco e com mais... não sei se os outros tiverem responsabilidade, as imagens aqui estão mostrando aí a necessidade de substituição, mas de realizar uma atividade com maior responsabilidade, né? Porque é de fundamental importância dizer que o gabinete próximo à presidência da República é, digamos assim, um organismo de alta acessibilidade, como se diz, né? Porque está diretamente ali ligado à presidência da República, muito próximo ali do gabinete da presidência da República. E em tempos de extremismo é necessário ter um cuidado muito apurado, né, para se evitar qualquer tipo de acidente, né, qualquer tipo de acidente em relação a essa situação. Então é muito importante que a gente tenha em mente essa situação, né, e que se buscou justamente isso que está se buscando, essa mudança. Então, acredito que logo esse quadro vai estar todo renovado, né, e aí as coisas começam a fluir com mais qualidade. O serviço começa a se desenvolver com melhor